Marhaba. Olá, eu sou Brisa Sócio e essa é mais uma videoaula que eu vou fazer aqui voltada para as primeiras séries, os primeiros anos, né, do ensino médio, especificamente primeiro A, B, C, D, E, F, G, tá bom? E na verdade o G eu só tenho sociologia, eu não tenho filosofia esse ano, tá? Então, eu quero terminar então aqui com esse caderninho do aluno, tá? Que começa na página 61. Ele começa na página 61. E agora eu estou na página 66 com as áreas da filosofia, que é uma matéria que eu já tinha passado para vocês no comecinho do ano, antes de chegar a apostilinha, inclusive, tá? Mas então, só pra gente arrematar a apostila do primeiro bimestre, vamos lá! Para começar, vocês precisam conversar comigo, tá? Seja através do meu vídeo, seja através do WhatsApp, no grupo, tá bom? Me chama no PV, me chama no PV que é mais garantido, que eu consigo ver. Porque lá no geralzão, às vezes, nem sempre tô acompanhando a conversa da galera que também conversa sobre tudo, né? E sobre as outras matérias. Então, quando você me chama no privado, no WhatsApp, aí é mais garantido que eu dou atenção para vocês, tá? Então, é para conversar comigo, né? E pesquisar os objetivos de estudo dos seguintes campos em que se envolve a reflexão filosófica. Então, inclusive, a gente já conversou sobre isso, né? A ontologia ou metafísica, teoria do conhecimento, história da filosofia, lógica, ética, filosofia política, filosofia da ciência ou epistemologia. E, na verdade, filosofia da ciência nem sempre é sinônimo de epistemologia, tá? Filosofia da linguagem, filosofia da arte ou estética, epistemologia, que são as áreas da filosofia. Mas então vamos discutir um pouco sobre as áreas da filosofia. Deixa eu só abaixar o som. Então fala assim, ó, nesse quadro da página 67. Aqui em cima da página 64 tem um quadro, né? A partir da descrição e segundo a orientação minha, segundo a minha orientação, escolha uma disciplina filosófica para aprofundar a pesquisa. Então você pode escolher, por exemplo, epistemologia, ontologia, tá? Apresente o resultado a partir de um desenho, de um painel de imagens, apresentação teatral. O que vocês vão querer fazer? A gente estava fazendo um mural, né? Vocês podem fazer uma colagem para colocar no mural na volta às aulas, tá? Pode escrever no caderno também, que não tinha muito tempo, mas não deixem de fazer, tá? Pesquisar e se aprofundar em alguma. Apresentação teatral, ou, se possível, a partir da cena de um filme, tá? E aí é para vocês terem como objetivo tornar essa pesquisinha mais próxima, certo? Da sua realidade, da nossa realidade cotidiana, especialmente da sua que está fazendo, tá? Então é essa a função de você pegar, né, uma das áreas da filosofia e fazer um painelzinho. Por exemplo, você faz uma linha do tempo com a história da filosofia, ou você faz através de imagens, busca, né, questões ontológicas, a origem do mundo, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, né? Como surgiu o universo, o mundo, enfim, tá? E a filosofia tem uma longa tradição na história da humanidade, certo? Já foi considerada a mãe de todas as ciências
pois muitos filósofos eram também físicos. Além de filósofos, né, eles abrangiam todas as áreas, né? A física, os filósofos eram também botânicos, matemáticos, astrônomos, entre outros. O próprio Tales de Mileto, o Pitágoras, eram matemáticos. Não só matemáticos, eles eram filósofos também. Esta multiplicidade de interesses acabou caracterizando campos para a reflexão filosófica, mas estes campos, no decorrer do tempo, foram sendo alterados. Da reflexão à busca pelo conhecimento, algumas disciplinas filosóficas desapareceram e outras surgiram. Algumas se tornaram ciências pelos objetivos e métodos de investigação. Tá? Um método de observação eficiente, né? Que levou a se tornar, inclusive, uma ciência específica. Assim como os campos de reflexão foram alterados em relação ao que era lá na antiguidade, né? Originalmente, os temas que assumiram a primazia da reflexão filosófica em determinados momentos deixaram de ser prioridades em outros. Então, por exemplo, algumas coisas que tinham como primazia, né, na reflexão filosófica, lá na antiguidade ou lá na Idade Média, por exemplo, a filosofia na Idade Média era usada para justificar a fé cristã. Tá? Os filósofos pré-socráticos, eles se dedicavam a estudar de onde surgiu todas as coisas. Por exemplo, Tales de Mileto, ele tinha a tese de que tudo veio da água, por exemplo. Pesquisem isso. Hoje a gente já não tem mais esse campo, né? Não é mais uma primazia, uma prioridade, né? Hoje em dia, saber a origem única de todas as coisas. Sendo que muitos filósofos que acreditam em Deus, nem todos os filósofos são ateus, tá? Ou politeístas, alguns acreditam em Deus, um Deus único, e quem acredita em Deus né? Tem a sua visão também, mas nem por isso ele fica impedido de ser um filósofo, inclusive um filósofo profissional, tá? Um filósofo acadêmico, um especialista. Lembrando que todos nós temos potencialidade para ser filósofos, especialmente a filosofia descontraída, né? A filosofia espontânea. Já a filosofia especializada, de especialistas, né? A filosofia acadêmica é aquela, atualmente, quando o filósofo faz uma faculdade de filosofia, tá? Então, para exercitar a reflexão crítica, leia com atenção o texto extraído do editorial Ciência e Política. Aí vai começar aqui, ó, esse texto Ciência e Política, da página 67. Então, nesse texto, os autores trazem uma interessante reflexão sobre o conhecimento e ética. Mas antes, caros alunos e alunas, gostaria de mandar alguns beijos e alguns parabéns, tá? Para os alunos das primeiras séries que me entregaram por e-mail seus trabalhinhos. Lembrando que a maioria que me entregou por e-mail são alunos da segunda série, da terceira série. Deixa eu ver se eu acho algum da primeira série aqui.
Mirelle e Júlia, eu já falei, né, do primeiro A. Vamos ver aqui. Ó, a Emily Rubio e a Mariana Ferrasola me mandaram também. Elas são do primeiro E. Parabéns e beijos. A caminho do 10, tá? Parabéns, Emily Rubio, pelo seu trabalho. Tá muito bom. Outra que me mandou por e-mail foi o outro, né? Foi um menino, um garoto, tá? Chamado Gabriel Altomani Silva, número 13 do primeiro C. Parabéns. Outro que me mandou, na verdade é uma menina, uma garota pré-adulta, como todos aqui, né, das primeiras séries, foi a Beatriz Contino Langioni, número 1 do primeiro B. Beijos e parabéns. A Beatriz, né, já falei. Vamos ver quem mais que me mandou por e-mail. A Joyce Beatriz, eu já falei. Tem que ver a sala que ela tá. Joyce Beatriz, eu não sei se você é do primeiro, do segundo ou do terceiro, tá? Coloquem aí se você tá ouvindo, se você tá vendo, né? Me vendo agora. Então, quem me mandou por e-mail das primeiras séries foram estes. Os outros foram da segunda série. Bom, então a maioria tá me enviando no WhatsApp, né? Pelo PV. Bom, então não era para escolher uma área. Você pode escolher história da filosofia, pode escolher ética, tá? Que é pode escolher estética. Tem várias áreas, tá? Deixa eu mudar a música. Vamos ver aqui a epistemologia, tá? Que é uma palavra difícil, diferente. Epistemologia. Ó, é a teoria do conhecimento, embora não seja sinônimo de teoria do conhecimento, tá? A ciência que investiga a crença e o conhecimento. Então, a epistemologia investiga a crença e o conhecimento, procurando a natureza do saber científico e suas limitações. Tá? Aí você tem que ler várias vezes para ir, né, assimilando esse conceito, para poder deixar ali na mente, assim, na ponta da língua, tanto a palavra quanto o seu significado, para poder, né, enriquecer, ficar, como que fala, uma formação forte, tá bom? Então, vamos ver aqui na Wikipédia. Ó, na Wikipédia, epistemologia é do grego etnon, episteme, conhecimento, certo, ciência, tá? Logos, discurso, em sentido estrito, refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. Tá? Então, ela se ocupa do conhecimento científico. Qual conhecimento, gente? Todos. O que o filósofo, né, especialista nessa área, quiser analisar. É o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, com a finalidade de determinar seus fundamentos lógicos. Normalmente um doutor que vai analisar uma tese, né, numa banca de mestrado, de doutorado, ele precisa ter muita noção de epistemologia, tá? Então ele critica, né, ele pode, de repente, apontar erros, né, no trabalho de um cientista, né, de diversas áreas, de uma área qualquer, de uma área que ele estiver analisando,
Ele critica as hipóteses, né, e os resultados das diversas ciências, com a finalidade de determinar seus fundamentos lógicos. Então, realmente, tem que ter muita noção de lógica. A ciência, né, se ela não tiver um fundamento lógico forte, então ela não vai para frente. Também o epistemólogo analisa o valor e a importância objetiva de um determinado estudo científico, tá? Em sua acepção mais restrita, a epistemologia pode ser identificada como a filosofia da ciência. Inclusive aqui tem a epistemologia, deixa eu ver se tem aqui a epistemologia, ela está separada da filosofia da ciência. A filosofia da ciência está separada de epistemologia. Mas, o que é a filosofia da ciência? É a epistemologia em sentido restrito. Aí um filósofo escocês, James Frederick Ferrier, de 1808, né, ele faleceu no século retrasado, em 1867, o James Frederick Ferrier. Ele refere-se especificamente à parte da gnoseologia que estuda os requisitos e condições necessárias à produção do conhecimento científico, incluindo os fundamentos, a validade, a consciência lógica das teorias e os limites desse conhecimento. Mais recentemente, entretanto, o conceito passou a ser usado em sentido amplo, como sinônimo de gnoseologia ou teoria do conhecimento, disciplina que se ocupa do estudo do conhecimento humano em geral. Então, só para terminar, vamos aqui reler a partinha aqui, que a epistemologia é a teoria do conhecimento, é a ciência que investiga a crença e o conhecimento. No sentido estrito, né, a teoria do conhecimento, procurando a natureza do saber científico, tá, e suas limitações. Bom, uma outra área da filosofia, né, importante é a ciência política, tá bom? A ciência política, inclusive a ciência, tem um texto aqui na apostilinha de vocês que vai falar justamente da ciência política, tá? Na página 76, tá? Então vamos lá. Desde a Grécia Antiga, o conhecimento é base importante para o exercício da política, tá? Então, o conhecimento é a base importante para o exercício da política. Tanto que a escola era feita na Grécia Antiga, ela era voltada para os adolescentes, para a arte de falar bem e para o exercício da cidadania, que é uma atividade política, tá? Ou seja, a escola, na Grécia Antiga, ela servia para a arte de governar, para os governantes, para aqueles que participavam da democracia, que a democracia naquela época era para os filhos dos homens ricos, né, dos homens livres, e era para todos, mas todos, entre aspas, menos as mulheres, menos os escravos, os ilotas, os periecos, que eram os estrangeiros, enfim. Então, desde o início, a filosofia e o conhecimento é base importante para o exercício da política. Até hoje, você vai ser político sem cultura, sem falar bem, sem investigar o que vai falar, enfim, não pode ser ignorante, tem que conhecer muito, né, para ser um político. Então, não é casual a proposta de um rei filósofo por Platão. Então, não é casual a proposta de um rei filósofo por Platão, ou seja, Platão propunha que houvesse um rei filósofo em seu livro República. Quem conhece a verdade pode melhor conduzir o interesse público, tá? Então, ou não. Então, quem conhece a verdade pode melhor conduzir o interesse público. Alguém discorda?
Acho que não, né, gente? Todo mundo concorda com isso, não é? Deixa eu trocar a música. Vou trocar a música. Gente, então, esse vídeo que eu tô... Esse aqui, desse momento, né? Que vocês estão vendo agora. E o outro, que eu fiz anterior a esse, vão estar num único trabalho que vai encerrar esse bimestre. E aí vocês entregam quanto antes. De preferência até antes do dia 20. Lá pro dia 15, dia 18. Deixa eu ver aqui o calendário. Aí tem essa semana para vocês entregarem, de preferência essa semana e no começo da semana que vem. Se bem que tem essa semana e a semana que vem praticamente toda. Porque na semana do 24, do dia 24, eu já quero fechar as médias, tá? E começar já o próximo bimestre. Tá bom? Sem atraso, sem ficar enrolando. Porque vamos dar conta, né, gente? Esse conteúdo é o mínimo que a gente tem que fazer. Vamos ver aqui uma música sem direitos autorais. No copyright. Não tem, né? Tem, se a gente procurar, acha. Aqui, essa aqui é bonita. Bom, então vamos voltar aqui na ciência política, que eu estava dizendo que quem conhece a verdade pode melhor conduzir o interesse público. Isso é claro, né, gente? O que consegue ver através da aparência deve dirigir a polis. Então, aquela pessoa que consegue ver além da aparência deve dirigir a polis. Tá? Conhecereis a verdade vos libertará. Fácil dizer essa palavra, né, da Bíblia. Falar da boca para fora é fácil, né? Bom, mas o fato é que as pessoas, não só os políticos, né? Na verdade, todos nós somos políticos, de uma certa forma. E somos maus políticos quando nós somos ignorantes. E somos bons políticos quando nós exercemos a nossa capacidade de dialogar, de criticar, tá? De falar o que é certo, de denunciar, de dar a sua opinião de uma forma construtiva, tá? De falar a verdade, de não mentir. Então, ó, quem conhece a verdade pode melhor conduzir o interesse público. O que consegue ver através da aparência deve dirigir a polis. Certamente, a política de que trata a época não era reduzida ao savoir-faire. Savoir-faire. Vamos ver o que é isso. É uma palavra em francês. Savoir-faire. Saber como, tá? Vamos ver como que fala. Savoir-faire. Savoir-faire. Tem aí na pastilhinha de vocês, tá? Essa palavra. Saber como. Savoir-faire. Então, a política savoir-faire. Certamente a política de que se tratava à época não era reduzida ao savoir-faire. Savoir-faire. É isso mesmo. Savoir-faire. É savoir. Escreve savoir, mas fala savoir-faire. Então, voltando aqui,
Ó, savoir-faire. Certamente a política de que se tratava à época não era reduzida ao savoir-faire. Na obra de Platão, a justiça e a liberdade. Olha só, justiça e liberdade, coisas fundamentais para uma vida digna, né, humana. A justiça e a liberdade, ambas permeadas pela razão, eram seu sustentáculo. A técnica certamente não era desprezível, como se pode constatar pela vida dos antigos gregos. A arte da política, no entanto, não poderia se furtar da arte do diálogo, da dialética. Então, tanto a liberdade quanto a justiça, né, eram permeadas pela razão, claro, até hoje, né, e eram seu sustentáculo, né, está falando lá na época do Platão. A técnica certamente não era desprezível, como se pode constatar pela vida dos antigos gregos. A arte da política, no entanto, não poderia se furtar da arte do diálogo e da dialética. Então, é claro que o diálogo, né, o falar, a arte da palavra falada era muito valorizada na Grécia Antiga. Muito mais que a palavra escrita. Mas eu não tô falando falar qualquer besteira, falar igual uma matraca sem refletir, não. É falar bem, é o discurso. Vocês já assistiram a TV Câmara? Tem a Nabi, né? A TV dos... Tem no Facebook também, dos vereadores, passa na rádio. Aí tem a TV dos deputados estaduais, dos deputados... TV Senado também, os deputados federais também, né? Então, o principal aí é o diálogo e a dialética. Quem não sabe o que é dialética, pesquise. Tem que saber, tá? Bom, a afirmação o que é real é racional é um ato político de perceber e agir de acordo com o que é racional. Tá? A razão é dessa forma intrinsecamente política, pois os verdadeiros interesses dos homens lhe dão, né, o caráter subversivo de transformar a realidade até que ela se torne racional. Tá? Então, olha só, o que é subversivo? Não sabe ainda? Pesquise! Então, a razão é desta forma intrinsecamente política, pois os verdadeiros interesses dos homens lhe dão o caráter subversivo de transformar. Então, o subversivo, ele vai de encontro ao status quo, que muitas vezes não usa a razão, né? E às vezes eles são desmascarados. Ou seja, muitas vezes o poder está num estado corrupto que as pessoas que pensam, que buscam a verdade, acabam embora sejam considerados subversivos, eles, através de suas ações, né, conseguem transformar a realidade até que ela se torne racional. Tá? Então vamos aqui passar a página. Tá acabando, falta só uma página. Ó, conhecimento é imanentemente político e ético. Tá? Então, o conhecimento é político? É. Só o fato de você conhecer algo, isso é um fato que tá ligado imanentemente, né? Que ele é imanente, né? À política. O fato de você conhecer algo. Tá? E ele é ético também, porque quando uma pessoa é ignorante, é muito fácil ela errar e fazer coisas morais,
antiéticas, tá? Então, o conhecimento, ele tem a ver com uma ética, porque se você sabe, né, você tem mais ferramentas para fazer o certo, fazer o bem, para fazer o que é correto, para agir, para falar, tá? Pois deve servir a uma vida humana digna de ser vivida. Conhecimento que destrói não é conhecimento, tá? Então, o conhecimento, ele precisa estar relacionado à sabedoria também, porque muitas vezes ele pode ser usado para o mal. E aí, esse conhecimento não vale, ele tem que estar ligado a valores elevados, tá bom? Então, ó, na medida em que, então veja, perceba. Vamos ver o que o Marcuse diz, tá? Em 1982. Marcuse, um grande filósofo da escola de Frankfurt. Herbert Marcuse. Pesquise o Marcuse, tá? Olha só o que ele fala aqui, ó. O que ele fala não, né? O que ele escreve. Na medida em que a luta pela verdade salva a realidade da destruição, a verdade compromete e empenha a existência humana. É o projeto essencialmente humano. Então, o ser humano, ele tem em si esse projeto de buscar a verdade, tá? Se o homem tiver aprendido a ser e a conhecer o que a realidade agirá em concordância com a verdade. Então tem que aprender a conhecer, tá? Assim, se ele vai de encontro, né, a busca pelo conhecimento, agirá em concordância com a verdade. Aí ele encerra esse parágrafo assim, ó. Encerra não, né? Ele continua. Ponto na mesma linha, Herbert Marcuse diz: epistemologia é em si ética. E ética é epistemologia. Olha só, ele já dá uma outra conotação para ética, né? Que é o sinônimo de... uma outra conotação é epistemologia, que é o sinônimo de que ele em si é a ética. Porque quando você questiona e analisa, né, os dados científicos de uma pesquisa em um saber, isso é uma atitude ética, tá? Ó, quer ver? Epistemologia. Ó, reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano. Então, se você analisa o conhecimento humano, né, vê se realmente ele está indo no caminho certo, as relações que se estabelecem entre o sujeito indagativo e o objeto inerte, né, como que você se relaciona com o seu objeto de estudo, não você, mas qualquer pessoa, na verdade, né, mas especialmente o cientista. Se você tem uma visão sobre algo, quem te influenciou nessa visão? Você pesquisou? Então, a opinião que você tem sobre algo, esse algo é o objeto, tá? E as duas polaridades tradicionais do processo cognitivo. Teoria do conhecimento. As duas polaridades tradicionais do processo cognitivo é justamente o sujeito e o objeto. O sujeito é você, é a pessoa que pensa, e o objeto é sobre o que essa pessoa pensa. Tá bom?
continuando aqui. Esse projeto de libertação por meio da razão se transforma em seu contrário tão cedo quanto a ética e a epistemologia se separam. Então, esse projeto de libertação por meio da razão se transforma em seu contrário tão cedo quanto a ética e a epistemologia se separam, tornando-se ambas lógicas do sujeito independente de todo e qualquer objeto ou condição. Então aqui, como ética e epistemologia, né, são sinônimas, né, são a mesma coisa, ele complementa aqui, ó, esse projeto de libertação por meio da razão se transforma em seu contrário tão cedo quanto a ética e a epistemologia se separam. Então, por isso que não pode separar a ética e a epistemologia. Porque se você quer se libertar por meio da ignorância, não faça isso. Você está perdido. É louco. Você vai ser um louco. A pessoa louca, né, que faz isso. Por isso que a epistemologia e a ética têm que estar juntas, tornando-se ambas lógicas do sujeito, independente de todo e qualquer objeto ou condição. Bom, então parece complicado, mas não é não, tá? Não pode, por exemplo, a ética e a epistemologia não pode ser independente, entendeu? Tipo, ética e epistemologia, cada um ter uma lógica independente de ser ético. Olha o perigo. Por exemplo, eu vou... uma indústria que não é ética, mas que tem uma lógica, e a lógica é lucrar. Não importa se ela está poluindo ou não. Olha só o perigo. Mas quem faz isso? Com aval de quem? De um cientista. Um cientista que não foi responsável. Muitas vezes o cientista ele trabalha para, né, o mercado e acaba não agindo de forma ética. Aí vai um outro cientista investigar, né, aquilo lá e apontar os erros. Muitas vezes davam multa, vão preso, né, até ir acertando. É difícil, hein? É difícil uma empresa que não polui. Responda. Na obra de Platão, quais são os pilares da política? Tá bom? Essa é uma pergunta. Pesquise o significado da expressão savoir-faire. Como que é mesmo? Fala. Eu já pesquisei, tá? Vocês podem pesquisar de novo. Pesquisar o significado de savoir-faire. Aqui. Competência adquirida pela experiência em resolver problemas específicos de um trabalho, tá? Perícia, habilidade, capacidade para solucionar ou resolver algo de modo prático. Habilidade, conhecimento que resulta dessa capacidade.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Savoir-faire. Savoir-faire. Então, ó, savoir-faire é para pesquisar, tá? Saber como. Savoir-faire. Então, é competência adquirida pela experiência em resolver problemas específicos de um trabalho, tá? Savoir-faire. Conhecimento que resulta dessa capacidade. Então, vão memorizando, tá? Savoir-faire. Ó, na obra de Platão, quais são os pilares da política? Quais são os pilares da política para Platão? Quais são os pilares da política para Platão? Para Platão, os pilares da política são a justiça e a liberdade. Tá no caderno do aluno, né, que eu li. A justiça e a liberdade, exercidas pela razão. Então, os pilares da política para Platão, tá? Justiça e liberdade exercidas pela razão. O homem só é livre na polis e participando da vida pública, sendo a ética uma dimensão essencial da política. Então, a ética é uma dimensão essencial da política. Então, justiça e liberdade exercida pela razão. Então, quais são os pilares dessas duas? Justiça e liberdade. A outra é... No texto são citados dois campos de reflexão filosófica, epistemologia e ética. Estes campos devem ser articulados? Claro, gente. Por quê? Ora, o conhecimento sem a ética, vocês já viram o que é ética? Pesquisem o que é ética. Por exemplo, o conhecimento sem responsabilidade de saber o que é o melhor, do que o que é correto, o que adianta? A epistemologia é justamente isso, ela é tipo um policial da ciência, um detetive que vai investigar os perigos que a ciência pode levar ao ser humano quando a ciência é praticada sem ética, tá? Então, ó, não é característica da filosofia inventar objetos ou construir conhecimentos capazes de solucionar problemas urgentes, tá? Vou repetir, ó. Não é característica da filosofia inventar objetos ou construir conhecimentos capazes de solucionar problemas urgentes. A importância da filosofia está no olhar que desconfia do mundo como é apresentado nas estruturas consideradas necessárias. Entenderam? Então, é o olhar, né? O olhar filosófico, né? Que é o olhar crítico. E esse é um olhar desconfiado, né? Desconfiado do mundo como é apresentado. Então, muitas vezes a mídia, né? Os meios de comunicação apresentam o mundo de uma forma que o filósofo ele vai e questiona, né? Ele desconfia disso. E também ele desconfia das estruturas consideradas necessárias. Muitas vezes uma estrutura é montada justamente para enganar as pessoas, explorar, tá? Em benefício de um grupo ou de alguém que às vezes é tão imoral, faz coisas erradas e a gente acredita. Então, por isso que tem que saber filosofia e agir, né? De forma
ética, né? E não basta saber o que é epistemologia, tem que também procurar ter um olhar, né, crítico epistemológico. Então, a importância da filosofia está no olhar que desconfia do mundo, como é apresentado nas estruturas consideradas necessárias. Ok? A atividade filosófica pergunta e assim orienta para novas formas de ver situações habituais. Tá? Novas formas de... Ai, tá escuro aqui, né? Novas formas de ver situações habituais. E também novas formas de ver as crenças, sentimentos, regras, tá? Novas formas de ver e reavaliar, então, as regras. Os processos de conhecimento também, tem que ver, será que esse processo de aprendizagem, né, com o objetivo de adquirir conhecimento, é válido? É realmente bom? É eficiente? Ou ele é imoral, ou ele é ineficiente. Além disso, a atividade filosófica, através de sua orientação para ver as novas formas, né? As novas situações habituais, né? Novas formas de a filosofia que serve para ver as novas formas de situações, as possibilidades, né, de mudar as situações habituais, ou inclusive ou a necessidade da mudança, né, de ver situações habituais. Elas analisam, na filosofia, então, analisa manifestações de poder, valores e conceitos estabelecidos. Tá? Muitas vezes existe uma quebra de paradigma justamente por isso. Muda as concepções, né? Entre outros aspectos da nossa existência, né? Então, a reavaliação, né, das regras, dos processos de conhecimento, das manifestações de poder, tá? Quem está no poder está realmente fazendo um bom trabalho? É realmente certo que essa pessoa que está no poder está fazendo? Valores e conceitos estabelecidos. O que são valores, gente? Pesquisem. E os conceitos? Pesquisem. Entre outros aspectos da nossa existência, cujas consequências se relacionam com a qualidade e amplitude do pensamento. Entenderam? É complexo, mas tem que saber isso aí, hein, gente? Estuda, lê mais de uma vez. Então, tudo isso se relaciona com a qualidade e amplitude do pensamento. Assim, a filosofia que desconfia e pergunta abre espaço para novos olhares. Tá bom? Novas possibilidades para o pensar, as relações, a vida e o mundo. Então, a gente acabou agora, nesse momento, com esta apostila que eu li aqui, da página... Deixa eu ver se tá aqui. Página 68, apostilinha. Tá? Bom, terminei a página 68, então terminei completamente a apostila. Lembrando que a escola não resume só a apostila, tanto que vocês usam um livro. Lembra no primeiro bimestre que a gente usava bastante o livro? Quando a gente estava em sala de aula? Mas então a apostilinha é o mínimo que a gente tem que ver, tá? Junto com as pesquisinhas. Aí, se vocês já forem me entregando essa semana, eu já passo alguma atividade com o livro, tá bom? Beijão. Eu tiro foto do livro, a gente dá um jeito, tá? E um abraço a todos vocês, as primeiras séries, A, B, C, D, E, F. O G eu tenho Sociologia. E é isso aí, meus queridos. Até mais, então. Assalamu alaikum. Tchau, tchau.